Peraí, como assim alguém pode ser preso antes mesmo de ser julgado e condenado? Essa é uma das grandes questões do nosso sistema de justiça. E hoje a gente vai mergulhar fundo para entender como essa engrenagem funciona. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Se todo mundo é inocente até que se prove o contrário, prender alguém antes da sentença final parece uma baita contradição. Mas, acredite, o sistema judicial tem uma lógica para isso, e ela é bem mais complexa do que parece à primeira vista. A primeira coisa, e talvez a mais importante de entender, é que essas prisões não são uma punição adiantada. De jeito nenhum. O nome técnico para elas é medidas cautelares e funcionam mais ou menos como um botão de pausa, sabe? Elas só são usadas para garantir que o processo corra bem, sem problemas, de forma segura para todo mundo. E para acionar esse botão de pausa, não é de qualquer jeito. O primeiro requisito tem um nome em latim, fumus delicti. Traduzindo, é a fumaça do crime. Ou seja, precisa ter mais do que uma simples desconfiança. É necessário que existam provas, indícios bem concretos de que, olha, um crime realmente aconteceu e de quem pode ter sido o autor. O segundo requisito, que anda de mãos dadas com o primeiro, é o periculum libertatis, ou o perigo que a liberdade da pessoa representa. Aqui a pergunta é outra. Se essa pessoa ficar solta, ela vai atrapalhar a investigação? Vai sumir com provas, ameaçar uma testemunha ou simplesmente fugir? Ou pior, ela oferece um risco real de cometer novos crimes? A prisão só pode acontecer se a resposta para alguma dessas perguntas for sim. E mesmo assim, essa decisão não é tirada da cartola, não. Existem várias travas de segurança. Primeiro, só um juiz pode mandar prender. Segundo, a decisão tem que ser muito bem justificada, com base em fatos concretos. E mais, ela tem que ser temporária, proporcional ao crime que está sendo investigado. E, o mais fundamental de tudo, tem que ser a última opção, a exceção da exceção. A regra número 1 é sempre responder ao processo em liberdade. Bom, dentro dessas prisões cautelares, existem basicamente dois tipos principais. Elas podem até parecer a mesma coisa para quem vê de fora, mas na prática servem para coisas bem diferentes e têm regras próprias. E aqui está o grande X da questão. De um lado, a gente tem a prisão temporária. Pensa nela como uma ferramenta exclusiva da investigação policial. Ela é usada em crimes graves quando a presença do suspeito é essencial para coletar provas. Já a prisão preventiva, do outro lado, tem o objetivo de proteger o processo judicial ou a sociedade como um todo, tipo quando existe um risco real de a pessoa fugir ou continuar cometendo crimes. O ponto central da prisão temporária é esse aqui, o prazo. Por lei, ela dura só 5 dias. Em casos muito específicos, esse prazo pode ser esticado por mais 5 dias. Mas a ideia é essa mesma, ser rápido, cirúrgico, só para resolver uma pendência da investigação. Ok, se a temporária é tão curtinha e a preventiva, existe um limite de tempo que alguém pode passar preso preventivamente esperando o julgamento? Então, ao contrário da temporária, a prisão preventiva não tem um prazo máximo definido na lei, e isso é sério. Mas, para evitar que ela se transforme numa pena antecipada, existe uma proteção importantíssima. A cada 90 dias, o juiz que decretou a prisão é obrigado a reavaliar o caso e dizer com todas as letras se os motivos para manter a pessoa presa ainda existem. Se não existirem mais, ela tem que ser solta. Beleza, já falamos das prisões que um juiz precisa autorizar antes. Mas e aquela que acontece na rua, na hora do crime? Essa é a famosa prisão em flagrante. A lei é bem específica sobre o que é estar em flagrante. Não é só ser pego com a mão na massa. Também vale para quem acabou de cometer o crime, ou para quem é perseguido pela polícia ou por outra pessoa logo depois do ato. E até para quem é encontrado um tempo depois com objetos ou ferramentas que deixam bem claro que foi ele o autor do crime. Tá, então não importa se a prisão foi por ordem de um juiz ou em flagrante. O que acontece logo em seguida? O sistema tem um mecanismo de controle imediato que funciona como um verdadeiro tira-teima. A regra é cristalina: toda pessoa presa, sem exceção, tem que ser levada para a frente de um juiz em, no máximo, 24 horas. O nome disso é a audiência de custódia. E atenção, essa audiência não serve para dizer se a pessoa é culpada ou inocente. A única função dela é analisar se a prisão foi legal e se ela é realmente necessária.
Nessa audiência, o juiz tem basicamente 3 opções na mesa. Se ele notar qualquer ilegalidade na prisão, ele tem que relaxar a prisão, ou seja, mandar soltar a pessoa na hora. Se ele entender que os requisitos da prisão preventiva estão ali, presentes, ele pode converter aquele flagrante em uma prisão preventiva. Ou, o que acontece na maioria dos casos, ele pode conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, e muitas vezes com algumas condições, como usar uma tornozeleira eletrônica. Acho que essa frase resume perfeitamente a filosofia por trás de tudo isso. A ideia é que essas prisões são um mecanismo de autodefesa da própria sociedade, sabe? Mas justamente por serem uma medida tão drástica, elas só podem ser usadas em situações absolutamente excepcionais. No fim das contas, todo esse sistema complexo de regras, prazos e audiências nos traz de volta à pergunta fundamental: como encontrar o equilíbrio perfeito entre a necessidade de segurança para todos e o direito sagrado à liberdade de cada um? Achar essa linha em cada caso específico é o desafio diário e constante da nossa justiça.